Eu acho que de fato a vida de qualquer estudante se resume a estar constantemente com matéria acumulada. Porque, adivinha só, esse Studivlog eu realmente, de novo, estou com matéria acumulada e tendo que botar tudo em ordem. Só que tem grandes diferenças em relação aos outros Studivlogs e Univlogs que eu gravava anteriormente. Porque, primeiro, eu estava na faculdade, então as coisas se acumulavam porque os professores constantemente estavam com input de matéria, prova e trabalho para fazer e entregar. E por isso, naturalmente, a bola de neve de matéria se formava e aumentava constantemente. Só que dessa vez não, eu estou fora da faculdade com necessidade de aprender matérias, porque eu preciso aprender essas matérias para conseguir ser uma profissional que faz sentido e faz as coisas direito. E aí é culpa minha mesma de estar procrastinando todo esse estudo que eu preciso fazer, a ponto de agora eu estar acumulando matéria. Segundo, porque as matérias acumuladas que eu tinha eram de fato coisas da faculdade que não necessariamente eu tinha interesse de aprender ou trabalhar com aquilo. Eram coisas que eram obrigatórias da carga horária da faculdade, mas agora não, são coisas que eu realmente tenho um pouco mais de interesse e acabo utilizando na prática na minha vida profissional, como eu já disse antes. Mas enfim, por isso que eu estou botando em ordem esse monte de anotações. E também eu tenho um monte de matéria, deixa eu pegar aqui no iPad. Mais ou menos tudo isso aqui de slide que ainda tem que olhar, e esses slides não são pequenos, então eu tô meio lascada. Mas eu estou começando a organizar melhor o meu tempo pra fazer um cronograma certinho e assim poder cumprir com essas matérias que eu preciso aprender e não ficar acumulando tudo. Mas esse cronograma não está pronto, eu vou querer fazer ele amanhã, assim, separar final de semana, noites em que eu posso utilizar para estudar mais. How do I forget this? Act like nothing ever happened. I don't understand this. Feeling so unsure about it. I tell myself I've got it figured out. But it's you. You're the reason why. You're the reason that I cry and now you wonder why. And lately I've been thinking that it could be so different. Never mind, I miss that feeling. Oh, it's you. Why'd you have to call? You weren't on my mind up until I picked up the phone. Why'd you have to do this to me? I learned at the Big Wall Street first to do the uncle. Pensamentos de uma pessoa que foi estudar no parque pela primeira vez. Assim, é legal mudar o ambiente e o parque é extremamente agradável, cheio de árvores, cheio de flores e sol, isso é muito bom. Nossa, desarmada. Mas, constantemente, onde eu tava era barulho de criança, barulho de gente falando muito alto, e aí dificultava. Eu não levei fone de ouvido, né? Então, aí eu tinha que ficar mudando de lugar de tempos em tempos pra conseguir achar um lugar mais confortável. Além de que se você for escrever muito, não fica tão confortável, porque você tem que achar um lugar realmente pra sentar e ficar uma superfície plana pra você conseguir escrever. Mas se você topar ficar que nem eu, fiquei tipo segurando o iPad nas pernas, sentado na grama,
Vale muito a pena. Foi bom, assim, pra esperar um pouco o ar diferente e aproveitar que esquentou um pouco. Esse inverno ficou 22, 23 graus. Mas agora eu tenho que voltar pra matéria que realmente tá escrevendo em papel e caneta, etc. Aqui em casa, um par que eu tava mais utilizando coisas do iPad. Why'd you have to do this to me? I miss when everything was Sometimes I try to hide it, and sometimes I try to fight it. Quase 9 horas da noite e mais de 100 slides terminados, finalmente. Eu costumava ficar até bem mais tarde na minha época estudantil, mas eu não tenho mais capacidade pra isso. Zero energia e zero capacidade, então vamos ficar só por isso mesmo. E a partir de amanhã eu faço minha organização que eu preciso fazer, que eu falei que eu preciso fazer. Por enquanto vou só pegar tudo isso que eu já tenho e guardar na minha pasta. E aí depois só pegar pra me arrumar e dormir. E antes de dormir, provavelmente eu vou ler uns capítulos de Hunter vs Hunter, que é o que eu tenho feito. Não tenho mais assistido anime recentemente. Acho que o último foi em maio, foi Michiko to Hatchin. Agora não, eu só tô tipo sem assistir nada. E recentemente eu peguei pra ler o mangá de Hunter vs Hunter, porque eu terminei o anime há alguns meses, acho que foi em abril ainda. E aí eu tô curiosa pra ver o que acontece no anime. Resumos guardados. Então hoje é o dia que eu finalmente vou pegar para organizar todos os conteúdos que eu preciso estudar, de maneira a conseguir cobrir tudo dentro de um prazo razoável, que eu imagino que sejam tipo uns 2, 3 meses. E eu vou aproveitar a sessão do vídeo para passar umas dicas e insights de como é esse meu processo para planejar e organizar a minha agenda de maneira a cumprir com tudo que eu preciso fazer. Lembrando que vai ser um pouco focado para estudos, mas o processo que eu utilizo é o mesmo para atividades domésticas, coisas do trabalho, coisas pessoais, tudo que seja. Primeiro de tudo, eu gosto de pegar algum bloco de notas, seja físico, seja virtual, e literalmente sair escrevendo tudo o que eu preciso fazer. E aqui eu já gosto de separar esse tudo em bloquinhos, como estudo, trabalho, YouTube, atividades domésticas, etc. E no que eu vou lembrando e vou aparecendo mais coisas, eu vou só anexando os itens extras a essa lista. Isso serve para eu realmente não perder nada de vista e manter o controle de todas as minhas atividades, como o balde de onde eu posso tirar as minhas tarefas e assim preencher a minha semana. Calma que eu vou explicar isso direitinho. E também como um tapa na cara pra eu ver o tanto de coisa que tem pra fazer. E aí eu decido parar de ficar assistindo TikTok de animes e decidir fazer as coisas que eu tenho que fazer. Enfim, se for uma lista mais de coisas de longo prazo, que realmente eu já tenho uma lista do que eu preciso fazer, como são esses conteúdos que eu pretendo estudar, eu gosto de manter uma lista não só no bloco de notas solto, mas um caderninho especial em que todos os tópicos da matéria ficam mais organizados em forma de checklist. Isso acaba servindo também para coisas como matéria de vestibular que você precisa estudar, ou um livro didático que você precisa devorar e aprender. E é aqui que vem a parte mais interessante que eu disse que eu ia explicar melhor. Eu
tem esse balde gigante de coisas pra fazer, que é justamente a lista que eu montei. Agora é só distribuir todas as atividades em baldes menores, que seriam as semanas. E aí depois distribuir o que eu separei nas semanas nos baldes dos dias. Eu distribuo da semana pro dia, mas dependendo da necessidade de cada pessoa, pode fazer sentido distribuir do mês pra semana e depois pro dia. O que ficar melhor pra cada um. Então é exatamente o que eu faço. Pego cada item e separo em que semana das que estão por vir eu vou fazê-los. Como eu decido em que semana eu vou colocar o que, é baseado em 3 coisas: prazo, necessidade e vontade. No prazo eu avalio se a atividade tem algum prazo de entrega. Então, por exemplo, se eu tenho um relatório de biologia que é para entregar na segunda semana de julho, eu coloco a atividade fazer relatório de biologia ou na 4ª semana de julho ou na 1ª de julho, por exemplo. Na necessidade são coisas que não têm um prazo imposto por terceiros, mas é algo que precisa ser feito logo. Por exemplo, varrer a sala é importante fazer essa semana, não semana que vem. Então eu coloco para fazer essa semana. Por último, tem a vontade, que são coisas que não tem pressa de fazer, mas eu quero fazer. Então eu separo elas nas semanas como mais me apetecer. Como todos os conteúdos que eu preciso estudar estão meio que na categoria vontade, eu só estou distribuindo eles aleatoriamente nas minhas semanas. Depois disso, é só pegar as atividades de cada semana e distribuir entre os dias, respeitando novamente os critérios de prazo e de necessidade, mas diluindo as tarefas em cada dia de maneira que nenhum deles fique pesado demais. E aí, é importante levar em conta também a sua grade de horários fixos no dia, para ver se realmente tem espaço para alocar as atividades naquele dia. Para fazer isso, eu pego minha lista semanal e transfiro para o meu planner, que é separado em dias, mas com uma visão semanal. Então fica bem mais fácil de organizar as tarefas e montar meu planejamento. Aqui eu tô deixando menos atividades durante os dias da semana e lotando os finais de semana, porque, bem, eu trabalho das 8 da manhã até as 8 da noite, então só as horas finais do dia que eu tenho pra conseguir fazer algo pessoal, que foi justamente o que eu falei da grade de horários fixos. Meu planejamento para as próximas semanas tá mais ou menos assim, na verdade só fiz 2 semanas por enquanto, mas falta falar de uma coisa. Uma das características mais importantes ao se organizar e se planejar é a flexibilidade, porque notem, aqui eu saí falando sobre agendar as atividades nos próximos dias, nas próximas semanas, mas imprevistos acontecem, tarefas novas aparecem, pessoas ficam cansadas e tudo isso tem potencial de estragar o cronograma que a gente gastou um tempo aqui pra fazer. Por isso é bem importante você deixar os itens meio que flutuando no seu calendário, que aí você consegue transferir entre os dias e as semanas dependendo da sua necessidade.